Amém. Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Feliz de ter mais uma vez a oportunidade aqui de estar falando da palavra do nosso Deus, porque de verdade é um privilégio. É um privilégio de falarmos das grandezas, de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, daquilo que nós temos aprendido, né? E eu tenho visto, assim como a pastora Ronilson tem falado, que nos nossos devocionais, nas nossas leituras bíblicas semanais, nós temos desenvolvido essa prática dessa disciplina cristã de estar lendo a palavra todos os dias. E isso tem edificado e fortalecido os corações, assim como o apóstolo Paulo fala, né, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3, e eu não vos canso de falar essas coisas, eu gosto de repetir esse versículo, porque isso é segurança para vós. A palavra de Deus, a cada dia que nós nos debruçamos, aprendemos, lemos ela, de verdade é sim segurança para o nosso coração, segurança para nossas almas, porque nós passamos dias de muitas dificuldades nesse tempo, né? Muitas dificuldades, são muitas palavras lançadas no tempo, no ar, nas mídias, em tudo onde nós estamos. Mas hoje eu quero falar sobre Jesus, a luz do mundo. Nós começamos agora uma nova série, um novo tema sobre o Eu Sou. Quem não esteve quarta-feira aqui, quem não esteve na EBD hoje, eu quero dizer para você que você está perdendo, de verdade mesmo, porque se alimentar da palavra de Deus é como você participar de um banquete, de algo que Deus tem preparado, não é por mãos humanas, mas é algo que nós temos garimpado, vamos dizer assim, na palavra dele, e nós temos se alimentado. E a cada dia que eu leio a palavra, eu descubro algo novo no Senhor. E é maravilhoso. E hoje nós iremos falar sobre a luz do mundo. E iremos falar três coisas, três verdades, quando Jesus faz essa declaração que ele é a luz do mundo. Na verdade, a primeira coisa que vamos ver hoje é que Jesus, de verdade, essa luz, ela revela a verdade em nossas vidas. A luz que Jesus fala que é também, ela nos encaminha para um lugar seguro, ela nos dá segurança. E também nós iremos falar sobre o que essa luz faz em nossa vida. Essa luz, ela gera, ela produz vida. Essa luz, ela produz vida. Vamos abrir nossas Bíblias, nosso tema principal, nosso versículo principal, de João capítulo 8, no versículo 12. João capítulo 8 e versículo 12. Todos acharam? Amém? Tem aqui no telão também, irmãos. João capítulo 8, versículo 12, diz assim: Falou-lhes Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus dizendo: Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os livrinhos que nós temos aprendido aí, que nós temos feito os devocionais, tem falado muito sobre esse tema, né? Quem aqui está fazendo o Eu Mais Um? Então, o versículo 1, o livrinho 1, o livrinho 2 e o livrinho 3 fala do Evangelho de João sobre essas verdades, né? E nós temos ouvido, visto e lido essas declarações de Jesus. Jesus declara ser a luz do mundo porque ele faz um contraste entre as trevas ali neste versículo. Porque as trevas é pecado, é uma ignorância das coisas espirituais. E o homem precisa conhecer essa luz. Quando Jesus diz que é a luz, ele está dizendo que ele veio revelar Deus, revelar quem é você
e revelar um caminho para que você possa viver, um caminho onde você pode andar. Porque a luz, se nós apagarmos essa luz aqui, ninguém aqui vai conseguir olhar direito para o rosto um do outro, porque vai ficar escuro, é ou não é? Luz expõe, luz, ela faz clareza, ela dá clareza, ela revela o que está oculto. Isso é o que acontece quando há uma luz. Quem anda com Cristo, que é a nossa luz, o que acontece? Ele conhece a verdade que liberta. Um versículo que se popularizou bastante aqui na nossa nação, João capítulo 8, 32, que eu acredito que nós brasileiros sabemos de cor. Qual é o versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a luz que revela a verdade que liberta o homem. Assim diz João capítulo 8, 32. E você crê nisso? Eu acredito que essa é a palavra do Senhor e a verdade. Nós sabemos que quando Jesus revela, quando a luz vem sobre nós e revela as mentiras, os problemas, as situações que há em nós, o orgulho, o rancor e tudo que incomoda, essa luz ela entra e ela revela e ela nos ajuda a tirar dos nossos corações esses frutos do pecado, essas coisas que muitas vezes nos escraviza. É o que nós temos aprendido no livrinho, é ou não é? Ele não apenas revela o erro. A luz, ela apenas não revela o erro. Essa luz que é Jesus, ela apenas não revela o erro. Mas ela é uma luz que, além de revelar o erro, revelar aonde você precisa se consertar, aonde nós precisamos mexer, o que nós precisamos mudar, essa luz, ela nos dá uma direção de mudança. Ela também nos direciona. Ela também te mostra um caminho. Se nós apagarmos a luz aqui, deixarmos apenas a luz do corredor, a gente vai olhar e a gente vai na direção daquela luz, é ou não é? Ninguém vai querer ficar no escuro, verdade? Também tem aqueles pernilonguinhos, né, que quando eles voam, tem uma luzinha, eles vão direto para a luz, é ou não é? Porque a luz está mostrando um lugar, é uma luz no fim do túnel, como diz assim o ditado popular, é ou não é? Quem aqui já foi no Rio de Janeiro, uma coisa que eu ficava admirado quando eu ia para o Rio de Janeiro, são os túneis lá, né? Tem vários túneis no Rio de Janeiro, são túneis grandes, assim, de 7 quilômetros, túneis grandes. Então, quando você começa a entrar naquele túnel, é tudo escuro, tem iluminação e tal, mas quando falta luz, é uma situação muito difícil, somente as luzes dos carros, e lá no final, você olha, tem uma claridão, uma portinha lá no final, porque lá tem uma luz, e é uma luz de saída. Então, Jesus é exatamente isso, é uma luz onde você pode enxergar e você pode achar a direção da vida. Nós precisamos entender que quando nós deixamos essa luz brilhar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas decisões, em nossos corações, essa luz transforma. Você tem deixado essa luz brilhar sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos? Nós temos deixado essa luz brilhar sobre nós, porque Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. E ele brilha para que nós olhemos para ele. Nós temos aprendido no livrinho que o pecado do homem, qual é o pecado do homem? De não crer. De não crer. O pecado do homem, que deixa o homem separado de Deus, é o pecado de não crer. E nós estávamos discutindo, conversando sobre a palavra do que é crer, né? A palavra de Deus, quando ela revela o que é crer, na verdade o Senhor Deus colocou a palavra crer porque Ele acredita e espera que quando nós falamos e atuamos em maneiras de crer, nós tomamos uma posição, nós tomemos uma direção de mudança, de verdadeiramente aceitar aquilo que o Senhor Deus nos está propondo. Quando Jesus disse que Ele é a luz do mundo, Ele também, assim como eu comecei a falar agora, Ele direciona nossas vidas. Porque Ele diz no versículo ainda 12 de João 8, Ele diz: quem me segue não andará em trevas. Porque andar nas trevas é viver longe de Deus, sem direção e propenso a tropeços. Há situações que muitas vezes nos machucam. Seguir a Jesus é ter direção, propósito em cada passo da nossa vida.
Jesus nos dá poder para viver. Jesus nos dá poder para viver a realidade. A realidade, meus irmãos, nós precisamos falar sobre isso. Nós não precisamos viver de fantasias para fugir da realidade, né? Agora começou uma onda de bebê reborn, né? São mulheres que ainda querem direitos ainda de lutar na fila do SUS, na fila do médico, na fila do ônibus, para ter um direito de usar os seus bebezinhos lá, né? Como bebês verdadeiros. É uma fuga, é algo de que a pessoa ainda não quer enfrentar de verdade a realidade. Nós precisamos olhar essa realidade com os olhos do Evangelho. O Evangelho é a luz que nos ilumina para que venhamos enfrentar o mundo. A palavra do nosso Deus diz que o justo viverá pela fé. E o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé colocada no lugar certo, que é o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador. É interessante quando nós começamos a ler a palavra, nós aprendemos de Deus muitos caminhos de como vivermos neste mundo, em vitória. Interessante é nós olharmos para a Bíblia, quando Josué 1:8, quando ele já estava naquela situação como líder só, após ele suceder a Moisés, no versículo 8, Deus diz uma declaração muito interessante e é uma chave para nós. Ele diz assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Só então, essa parte do B do versículo. Só então, Josué, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Antes de Deus dar essa declaração, Deus diz assim: Josué, você está vendo a lei de Moisés? Eu quero que você medite nela de dia e de noite. Eu quero que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Só então os seus caminhos prosperarão e fará de você um homem bem-sucedido. É interessante nós notarmos aqui algo maravilhoso. Não existe mágica para Deus. Não existe mágica. Se o nosso Deus fosse um Deus para querer fazer mágica, era só ele descer do céu, salvar todo mundo e tá tudo ok. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Deus é um Deus justo, assim como nós aprendemos aqui. Ele é um Deus justo, ele é um Deus que age em justiça, conforme o tempo predestinado por ele. E ele não é um Deus, não é filho do homem para que minta, assim como nós aprendemos na quarta-feira. Então Deus, Ele sabe que quando nós aprendemos da palavra, de verdade, meus queridos, isso aqui é verdade mesmo, caminhos novos irão abrir em nossa vida. Como assim, Valmir? Você está dizendo que as coisas... Eu estou dizendo que Deus vai criar pensamentos de vitória na sua vida. Nós estamos aqui há um tempo, as pessoas tentando descobrir, tentando desbloquear várias chaves para entender as coisas espirituais, falando em física quântica e não sei o que lá, mais livros são produzidos. Mas na verdade o segredo já está aqui em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Deus fará em nós caminhos de vitória. E quando eu falo caminhos de vitória, são pensamentos de vitória. São pensamentos que nos fazem andar dirigido na vontade dEle. É na perfeita vontade dEle. E quando a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está falando exatamente isso. Porque quando nós buscarmos o reino de Deus, os princípios da palavra do Senhor encherá os nossos corações, encherá as nossas vidas, e você viverá nessa vida, nessa existência, de uma maneira leve, de uma maneira conformada, abençoada por Deus. Eu já contei aqui a história dos dois presos que estavam dentro da cadeia. Um olhava pela janela, via um mundo todo horrível.
o outro olhava de dentro do mesmo lugar, via um mundo maravilhoso. E assim também é os homens. São presos nos seus corações. Um pensamento e uma frase interessante de um escritor e pastor, A.W. Tozer, ele diz assim: crer é mais que aceitar a verdade, é abraçar a pessoa de Cristo e andar com Ele. Às vezes as pessoas falam, eu acredito, a gente prega, as pessoas até acreditam, mas as pessoas não, de verdade, não se entregam, não vão atrás de Cristo. E não é fácil, a vida não muda de uma hora para outra. Precisa de uma entrega real, completa, de verdade, das suas ações, dos seus motivos, dos seus sonhos, para que Deus trabalhe e mova em ti, para que Deus transforme a tua vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, não se emolem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus, nós aprendemos aqui, que ela renova o homem. Que ela transforma-nos. Se nós ficarmos amoldando, a palavra aqui é amoldar, a nossa mente com os padrões deste mundo, como que nós queremos colher vitórias? Como nós vamos querer colher coisas boas, coisas de Deus? O reino de Deus, nós aprendemos que é paz e alegria no Espírito. Mas nós não nos alimentamos do reino de Deus? Se nós ficarmos 30 horas, 40 horas do dia, não tem, né? 24 horas, com o tempo ali, no nosso celular, no TikTok e outras coisas mais, falando de política, falando de novela, falando do não sei do quê. E se a gente não se alimenta da palavra? Como é que nós queremos ter caminhos de vitória? Como é que nós queremos andar em vitória, meus queridos? Jesus é a luz que nos dá segurança e caminhos de verdade. Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista Davi, cheio de Deus, cheio do conhecimento da palavra, da presença de Deus. O povo de Israel, quando estava no Egito, eram guiados por uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia. No deserto, ali estava a luz de Deus, a luz do Cristo que foi imolado antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Deus guiava o povo ali no deserto. Jesus faz o mesmo conosco. Ele ilumina as nossas decisões, para que nós acertamos o caminho, para que nós viemos nos ser livres do mal, do perigo. Ele nos traz paz e cria em nós hábitos saudáveis. É ou não é? A pergunta que nós temos aqui: nós temos seguido a luz ou temos andado sozinho? Você tem se juntado com alguém para fazer igreja, para viver igreja? Ou você tem estado sozinho? Ou você tem estado sozinha? Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Ele quer nos ajudar emocionalmente, porque Ele é essa luz que veio ao mundo e que, se nós amarmos mais as trevas, nós não seremos iluminados por essa luz. E por último, Jesus é a luz que gera vida. Jesus é a luz que gera vida. Meus queridos, eu tive algumas experiências no Rio de Janeiro, né? Não sei quem aqui conhece, mas eu tive algumas experiências no Rio de Janeiro na minha vida. E certa vez eu estava indo trabalhar, e lá no Rio de Janeiro, quem conhece ali na Zona Norte, Madureira, tem... não é uma Cracolândia, mas tem um lugar onde ficam muitas pessoas dependentes químicos ali.
E eu estava passando e certa vez eu vi uma mulher muito assim, fraquinha, muito magra assim, muito desnutrida, e essa mulher estava sentada e ela estava grávida. E já estava 7, 8 meses assim, pelo tamanho que estava a barriga. E eu entrei numa crise existencial, perguntando a Deus: Senhor, por que isso? Por que o Senhor deixa acontecer isso? E eu comecei a questionar Deus. E o Espírito Santo me falou algo assim maravilhoso, que eu cheguei a escrever um texto, coloquei na internet. Na verdade, meus queridos, é o seguinte: a graça de Deus, ela é tão grande sobre esse mundo, a misericórdia de Deus, ela é tão abundante sobre esse mundo, que às vezes o fruto da vida, ela é tão grande. Essa vida, se você pegar um fruto, se você pegar qualquer fruto, né? Tem uma semente, né? Uma semente. Essa semente, você planta, você colhe vários outros frutos, você tem uma fazenda, você tem um negócio enorme por causa de uma semente. É ou não é? E eu estava ali, olhando para aquela mulher, e eu falei: Senhor, por quê? O Espírito Santo falou assim: meu filho, a minha graça é tão abundante sobre este mundo, que até diante dos pecados e das consequências do pecado, a vida ainda, ela clama por vida. E eu falei: como assim, Senhor? Me explica isso. Você sabe que a gente tem testemunhos aqui no mundo de crianças que nasceram sem pai, crianças que nasceram em situações vulneráveis, de mães, de todos, é ou não é? De vários acidentes, vamos dizer assim, e consequências do pecado. E essas crianças, elas crescem e elas se tornam homens e se tornam pessoas de caráter na sociedade. Algumas se tornam filhos de Deus e glorificam a Deus, e Deus faz com que essas pessoas sejam pessoas de grande colheita aqui para o reino de Deus. E eu olhei e falei: Senhor, é verdade. Olha só que coisa tremenda. O homem, isso que é sério e é verdade, quando o homem perdeu o domínio deste mundo, quando deu ao inimigo, nós perdemos o controle do governo deste mundo. O mundo continua sendo de Deus, mas o direito do governo que estava na mão do homem, que ele deu para o inimigo, agora o inimigo faz no mundo o que ele bem entende, porque o homem perdeu a autoridade. É ou não é? Por isso que se manifestou o Filho de Deus aqui, porque agora nós temos a palavra do reino de Deus para desfazer as obras do mal. Vocês concordam comigo? Mas o homem que não conhece a Deus, mesmo através da consequência do pecado, ainda Deus transforma aquela consequência em bênção para a sociedade, para o mundo. Porque de verdade, meus queridos, a gente pegar livros aí escritos por homens, filhos que foram abandonados, pessoas que perderam pessoas, são pessoas que transcendem e produzem algo assim maravilhoso que glorifica o nome de Deus. E aquilo eu falei: Senhor, é verdade. A vida, ela clama por vida até quando o homem faz maldade, meus irmãos. Até quando o homem segue um caminho que não é o caminho de luz, até quando o homem segue no caminho de trevas, Deus faz com que ainda as ações, infelizmente, dessa pessoa se torna vida em muitas outras pessoas. Ela clama por vida. E é por isso que Jesus mandou, quando ele disse: melhor está lá onde há lugar onde enterra as pessoas, velório, né? Melhor estar lá onde velório do que em festa. Por quê? Quando nós estamos lá no velório, não diretamente, mas você está produzindo vida na maneira que você pensa sobre a vida, na maneira que você pensa sobre a morte. Porque ali você vai pensar em se arrepender. Ali você vai pensar: olha, assim será o meu fim, porque um dia nós iremos encontrar a morte também. E nós pensamos, e daí nós imaginamos em mudança. Nós queremos fazer coisas novas em nossa vida. É ou não é? Não é desse jeito? Ou você já viu alguém em algum velório festejar? Se bem que hoje em dia não. Meus irmãos, e olha só que tremendo, essa luz que reflete, que vem sobre nós, ela faz de alguma forma em nós produzir vida.
para essa eternidade, para esse tempo. Jesus não apenas ele revela a verdade, mas ele nos ajuda a caminhar seguro e também a iluminar a outros. Porque de verdade, se nós largarmos das mãos de Deus ou ficarmos afastados da mão de Deus, o homem é capaz de produzir coisas absurdas. Tá aí, irmã, pastora psicóloga. O ser humano é capaz de produzir coisas absurdas longe de Deus. E tem um livro muito bom que eu gosto de ler, já li acho que umas 2 vezes, do pastor que já faleceu em 2015. O pastor Miles Monroe. Esse pastor, ele dizia uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que um homem sem Deus era um homem perigoso. Um homem sem Deus é um homem perigoso. Ele escreveu no livro dele. E eu falei, tem razão, porque é o seguinte, porque nós, o homem, com a sua natureza adâmica, com a sua natureza do pecado, sem Deus, ele pode direcionar muitas pessoas para o inferno. Mas é por isso que se revela a luz de Deus em Jesus Cristo. E Jesus disse que em João 7,38, que aquele que bebe da água dele, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não consigo entender um cristão que bebe da água de Deus, que aprende da palavra do Senhor, não tem o desejo, a vontade de ganhar outros, de falar do amor de Deus. Tem um testemunho aqui vivo da Luana em casa. Pergunta para ela, depois você acha, o que ela acha agora da conversão e do conhecimento da graça de Deus sobre a vida dela. Ela fala que ela precisa agora encontrar outras pessoas e ensinar a outras pessoas também. Mas isso é uma verdade que acontece em nós, quando nós conhecemos a Cristo e nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele. Do nosso interior flui rios de água viva, porque nós somos iluminados por essa luz. É ou não é? Eu já contei a história aqui de Jesus, ele tem 7 declarações importantes no livro de João. Ele fala 7 declarações que ele é o pão da vida, ele fala que é a luz do mundo, ele é a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Mas para a igreja ele só diz uma coisa: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, meus queridos. E nós temos aqui, já falei também sobre o Sol e sobre a Lua. A Lua é um satélite artificial. Daí, o pessoal que estuda, é um satélite artificial. Ela não produz luz própria, mas ela produz a luz que vem da onde? Ela tem a parte escura, mas ela tem a parte que está virada para a Terra, porque ela não faz o seu movimento de rotação. Ela faz a translação, mas ela não faz a rotação, igual a Terra. E ela tem a parte escura, mas ela tem a parte dela que brilha, que é acesa por onde? Por quem? Pelo Sol. E ela recebe a luz do Sol, e ela ilumina a noite da Terra. Está lá, Gênesis capítulo 1. E assim é a igreja. Nós recebemos a luz de Cristo e resplandecemos no mundo. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós: como está sendo refletido a luz de Cristo em nós? Como o sol da justiça tem brilhado sobre a sua vida? Nós temos tido o desejo, a vontade, a alegria de dar a outros também essa luz, de levar a outros também essa luz?
Nós precisamos deixar a luz de Cristo brilhar. Tem uma música que diz: deixa a luz do céu brilhar, deixa a luz do céu brilhar. O apóstolo Paulo, quando foi iluminado lá no caminho de Damasco, ele tinha uma ordem de ir a Jerusalém, prender os irmãos que lá estavam falando do amor de Cristo. Mas no caminho ele encontrou uma luz. E essa luz, Paulo, por que tu me persegues? E Deus fez de Saulo, um grande homem. Eu acredito que seja um dos maiores ali do Novo Testamento, sobre perseguição, sobre pregação. A luz de Jesus, ela muda, ela transforma a maneira que nós vivemos a realidade. A luz de Jesus, ela nos dá propósito de vida. A luz de Jesus, ela nos faz um testemunho. Deus quer fazer em nossas casas, quer fazer mudanças, meus queridos. Você sabia que tudo que acontece nesse mundo, pode ser que você nunca ouviu dessa forma. Você sabia que tudo que acontece nesse mundo de desastre, de problemas, de desordem, de alguma forma é para glorificar o nome de Deus? Em João capítulo 9, versículo 3, havia um rapaz e que os discípulos questionaram Jesus ali sobre o que seria. Ele falou assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu não sei qual o problema que você enfrenta, que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você que esse problema é um problema que pode e deve glorificar o nome do nosso Deus. Você pode receber a cura, você pode até não receber a cura. Eu tenho um testemunho do irmão Nick, esse irmão aqui. Você já conhece ele, né? Vocês já viram ele na internet. Esse irmão aqui, ele ainda é vivo e ele é cristão. Ele prega pelo mundo. Ele tem uma frase assim, ó: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Olha só que coisa grande. Esse irmão aqui, você está vendo, ele não tem os membros superiores nem inferiores. E ele prega, e ele é feliz, tão feliz, pregando, falando do amor de Deus, falando das coisas de Deus. Isso é fruto de uma alma iluminada pela luz de Jesus, meus queridos. E a gente olha essas pessoas falando de Deus, pregando o amor de Deus, ressurgindo assim, sendo iluminadas, a gente fica envergonhados. A qual ponto essas pessoas se entregaram a Deus de verdade? Está lá ele. E ele diz assim, eu estava ouvindo o podcast dele, ele diz assim: olha, eu creio que Deus vai me curar e que Deus vai me dar pernas e braços. Ele diz: eu não sei, pode ser amanhã, pode ser depois. Ele falando. Mas eu não preciso disso, porque hoje eu já tenho o que eu preciso. Você está entendendo
que nós precisamos compreender as coisas, colocar diante de Deus e falar: Jesus, acende a tua luz na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, para que eu compreenda. Porque nós passamos 24 horas, sei lá quantas horas do seu dia pedindo, mas você não quer compreender o que Deus quer fazer. Nós não queremos compreender o que Deus quer fazer, porque quando você descobrir, a glória de Deus vai nascer sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Deus vai glorificar o nome dele em ti. Eu não sei se ele vai curar, eu não sei se ele vai fazer a cura, mas eu sei que quando nós compreendermos, nós iremos andar brilhante, radiante, porque Deus vai mostrar o caminho de verdade. Jesus ainda está iluminando o mundo. O tempo ainda não se fechou. Ele quer ser a nossa luz. Talvez nós estejamos vivendo momentos escuros na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na onde é que nós estamos. Decisões confusas, dores, hábitos que prendem-nos, que muitas vezes é difícil de largar. Ou quem sabe um vazio, de repente, às vezes que você olha, você fala: poxa, eu sinto às vezes um vazio, acho que preciso preencher com alguma coisa, e a gente não consegue explicar. Essa luz, ela já foi acesa sobre o mundo, e ela continua acesa. Hoje eu acredito que se você crer de todo o coração, entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, como diz a palavra, ele tudo fará e não deixará você andar em trevas. Porque assim como nós temos aprendido no livrinho, não andará em trevas e de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero dizer para você, essa luz ela não veio para te julgar. Ela não está importando aonde você esteve, ou o que você fez até aqui, ou quão distante você está de Deus. Essa luz ela só quer te iluminar, ela só quer te alcançar. E eu quero fazer um pedido a você, um apelo. Você quer entregar a sua vida a essa luz que é Jesus? Vou pedir à igreja para fechar o coração, fechar os olhos e para abrir o coração. Essa luz ela quer iluminar a sua vida. Essa luz ela quer te mostrar a verdade. A luz do Senhor quer te dar uma direção. E a luz do Senhor quer te dar vida para que você glorifique o nome dEle. Ele quer criar em você, de verdade, no seu coração, uma força a qual não se encontra em lugar nenhum deste mundo. Essa força onde você pode bater no peito e falar: eu sou de Jesus. Se você quer fazer isso, eu gostaria de orar para você. Pega as suas mãos. Pega a sua mão agora num sinal de fé, num sinal de mudança, num sinal de que, Senhor, eu aceito de verdade tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Não é porque Deus está falando através daquele moço ali, não, que eu nem conheço. Eu estou fazendo isso, glória a Deus, meu querido. Deus abençoe a tua vida muito. Senhor, a luz do Senhor há de brilhar sobre ti. Não é porque aquele irmão está falando, não, mas é porque a tua palavra, Senhor. E hoje eu entendo que esta palavra é a verdade que eu preciso. Aí no online também, se alguém tem interesse em fazer isso, quer entregar a sua vida a Cristo e dizer: eu preciso dessa luz na minha casa, eu preciso dessa luz nos meus negócios, na minha vida, eu quero entregar a minha vida a essa luz, porque essa luz é a verdade. Essa luz ela precisa e ela quer brilhar sobre você. Amém?
Amém. Há pessoas que estão fazendo essa entrega. E eu vou estar orando por você. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração. E diz assim: Senhor Jesus, anda comigo, entra na minha vida, ilumina o meu coração, tira de mim caminhos tortuosos, endireita os meus passos, aquilo que não agrada a Ti, Senhor, limpa da minha vida. Eu não quero mais andar sozinho. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Senhor Deus, Pai querido, oh Jesus, nós Te amamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade rica, maravilhosa, de nós estarmos aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra, conhecendo a Ti mais e mais. Assim como a frase que nós ouvimos, que nós lemos ali do irmão, Senhor, nós queremos ser carregados no Seu colo, nós queremos abraçar contigo. E essas pessoas, ó Pai, que aqui hoje fizeram, Senhor Deus, essa escolha de ser iluminado, de ser guiado, de ser fortalecido, de ser guiado por Ti, Deus, que a Tua presença invada a vida e os corações dessas pessoas, Senhor. Que o nome delas, ó Senhor, seja, Senhor Deus, guardado junto de Ti. E o Senhor possa fazer com que a Sua glória resplandeça sobre a escuridão, as trevas, que muitas vezes, ó Pai, causa esse vazio, essa tristeza. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós Te agradecemos nesse dia. Amém e graças a Deus.